Qual é o principal problema de uma empresa pequena? Cobertor curto. Ou falta tempo, ou falta dinheiro. Qualquer outra coisa que falta é derivado disso aí. Falta gente? Ah, porque a gente não tem dinheiro. Falta espaço? Porque a gente não tem dinheiro para alugar um espaço maior. Não é? Então, existe essas restrições, elas são muito radicais para uma empresa desse tamanho. E como é que a gente consegue, de alguma maneira, atenuar esse problema? Com coordenação. Aí tem um dicionário Aurélio, a definição de coordenação, a relação entre elementos que funcionam de modo articulado dentro de uma totalidade ordenada. Isto é coordenação. Coordenação atenua o cobertor curto nas pequenas empresas, pequenas, médias empresas, startups principalmente, que têm as restrições ainda são maiores. E aí é que entram os processos, os sistemas e as ferramentas. É nesse momento em que é tão importante a gente conseguir lançar a mão de ferramentas, de sistemas que possam nos ajudar a coordenar e, com isso, diminuir, reduzir os efeitos do cobertor curto nas pequenas empresas. Vamos falar então de sistemas. No passado, pouco distante já, o que nós fazíamos era desenvolver sistemas. No início a gente desenvolvia sistemas. Depois, já no passado mais próximo, nós começamos a adquirir, a comprar sistemas, comprar pacotes de sistemas, instalar e customizar esses sistemas, né, para poder o quê? Ter processos, ferramentas, sistemas e diminuir o cobertor curto que as pequenas empresas sofrem. Só que agora a gente assina um serviço. A mudança foi essa, basicamente. Desenvolvíamos, compramos e agora assinamos como serviço. Por que isso é importante? Basicamente porque nós vamos economizar dinheiro e tempo. Né? Quando a gente lança a mão de ferramentas, como a gente vai ver daqui a pouco, em que a gente pode utilizar por um modelo de assinatura, a gente consegue reduzir os gastos de investimento e também de despesa e consegue implantar muito rapidamente. Foi como eu falei, a ideia é que vocês saiam daqui e já possam utilizar uma ou outra ferramenta dessa que a gente vai estar falando aqui. Então, o que a gente vai estar falando é sobre a nuvem. Cloud Computing, a nuvem. Software as a Service, é também um outro nome para isso, ou Cloud Computing. Então, Cloud Computing não é isso. Nuvem mais nuvem igual a nuvem, nuvem menos nuvem igual a sol, não é isso. Então, o que é? Muito bem, Cloud Computing é isso. É processamento, é armazenamento e são sistemas. A soma de processamento, armazenamento e sistemas que você pode utilizar via internet. Processamento numa capacidade que você, até então, você não poderia ter na sua pequena empresa, sua startup. Armazenamento que, idem, você não poderia ter, e sistemas que você também não poderia adquirir ou desenvolver, pela sua complexidade, pelo seu tamanho. Então, a internet oferece capacidade de processamento, armazenamento e diversos sistemas, aplicações, que substituem os sistemas proprietários ou adquiridos instalados em servidores próprios, caros para comprar e para manter. Basicamente é isso o que é o Cloud Computing. Tem uma questão de linguagem importante. Eu tenho chamado de ferramentas. Esse negócio é novo, né? Lá fora, vocês vão escutar apps, applications, tá? Eu não gosto muito da palavra aplicações, acho ela um pouco confusa, um pouco grande, talvez. E a gente não está acostumado a chamar de aplicações no Brasil. Então eu tenho chamado de ferramentas, sistemas, ferramentas. Foi a palavra que eu estou escolhendo usar aqui. Mas vocês vão ver sistemas, vão ver apps lá fora. Apps está ganhando lá fora. Tá? Talvez em função dessas novidades para iPhone, mercados de applications, a gente vai falar também um pouco sobre isso no finalzinho. Bom, quais são as vantagens então do Cloud Computing? Baixo ou nenhum investimento, e é pago por uso. Aqui a gente tem um gráfico que mostra um modelo tradicional. Essa parte azul é o custo de hardware, tem que ser adquirido no modelo tradicional, você tem que comprar equipamentos. E a parte verde são as despesas, que normalmente são chamadas de custo de propriedade. Vai desde suporte de TI, segurança, upgrades que você tem que fazer nos sistemas, no hardware e no software,
monitoramento 24/7, dependendo do tipo da atividade que você tem. Então, a curva é mais ou menos essa. A curva do Cloud Computing ela é bem menos acentuada, quer dizer, bem mais baixa, porque você não precisa mais fazer esses investimentos iniciais. Você está trocando esses investimentos por despesa. Despesa que você vai pagar pelo uso. E aí tem uma coisa interessante que é flexível, no sentido de que, essa última palavra aqui embaixo é elástico. Na medida que você quer usar mais, você paga mais por isso. Se você precisar usar menos, entrou num processo, por exemplo, de crise mundial, como aconteceu há 2 anos atrás, as empresas que passaram a ter menos negócios puderam imediatamente reduzir seus gastos com as ferramentas cloud. Coisa que se você tivesse aquele dinheiro empatado em hardware e software, você teria que continuar mantendo da mesma forma. Então, o uso da infraestrutura grande e confiável, que está na internet, baixo custo de manutenção, acesso flexível de onde for e com diversos dispositivos, smartphones, etc. A gente vai olhar em detalhes cada um desses pontos daqui a pouco. Então, esse eu acho que é o principal ponto, né? Além de você não necessitar de fazer esses investimentos tão grandes, você tem um acesso a uma infraestrutura que até então era inacessível para a pequena empresa, para a startup. Então, liberdade de local. Eu poderia ter feito modificações nessa apresentação aqui, agora, 5 minutos atrás. Inclusive, ela está online, nesse momento. Quer dizer, quem está em casa, por exemplo, poderia estar assistindo, eles estão vendo os cortes da apresentação, mas poderiam estar vendo a apresentação online, exatamente como vocês estão vendo aqui. Então, liberdade de local, onde quer que eu esteja, eu posso acessar, posso modificar, posso consultar. De interface, vai desde o smartphone até uma televisão e chegando ali no iPad. E de escala. Elasticidade, aumenta conforme o teu crescimento, diminui caso necessário. Liga e desliga. Por exemplo, estamos fazendo um projeto, precisamos de uma ferramenta para gestão de projeto, um projeto mais complexo, podemos contratar a ferramenta para gestão desse projeto. Terminamos o projeto, desligamos a ferramenta. Paramos de pagar. Pagamos durante o período do projeto. É assim que funciona. Bom, preocupações. As preocupações são importantes. Na hora que vocês forem falar, ou ouvir falar de cloud computing, a primeira coisa vai aparecer alguém e vai dizer, mas tem um problema de segurança. Super normal. Todo mundo está falando sobre cloud computing, cita esses pontos aqui. Quem está armazenando os meus dados? Quem tem acesso aos meus dados? Como controlar o acesso remoto? Está tudo disponível via internet. E onde os dados estão armazenados? Nós, efetivamente, não temos certeza em nenhuma dessas perguntas. É uma questão importante? Extremamente importante. É uma questão que vai atrapalhar o desenvolvimento do cloud computing? Eu não acredito. Pensem num banco. Como devem ter se sentido os primeiros correntistas do primeiro banco? Colocar o seu dinheiro num banco. Como é que fica? Hoje em dia a gente não pensa mais nisso, né? Quer dizer, com alguns momentos de tensão, como os que aconteceram recentemente, mas, basicamente, a gente confia no banco, sabe que quando está ali, extrato, saldo, etc., tira, põe, e o dinheiro estará lá quando a gente precisar, né? Cloud Computing é algo semelhante. Como é uma ferramenta nova, claro, existe resistência, existem ainda tecnologias que têm que ser desenvolvidas para que ela se torne robusta, segura. Como foi com o comércio eletrônico, né? Quantos de vocês lembram lá do tempo em que a gente não tinha medo de colocar o cartão de crédito? Eu nunca tive, mas a gente tinha medo de colocar cartão de crédito na internet. Né? Não é seguro, vão roubar meu cartão. É a mesma coisa, existe um pouco de resistência, mas as vantagens, as características que a gente já falou até aqui e vai continuar falando até o fim, elas sobrepõem essas restrições de segurança, e o que vai acontecer é que cada vez mais os provedores de ferramentas cloud computing, os desenvolvedores de ferramentas cloud computing, estarão agregando segurança, agregando confiabilidade, monitoramento das informações que estão na internet. Você vai poder ter tranquilidade para manter as informações da sua empresa, ou mesmo as pessoais, numa ferramenta como essa. É fácil trocar de provedor? Posso extrair os dados em um formato padrão? Ou os dados só podem ser extraídos no formato proprietário do provedor? Essa é outra questão de preocupação. Se eu amanhã quiser sair de um provedor e ir para outro provedor, é fácil fazer essa troca? E os dados que estão ali armazenados? Eles estão armazenados num formato proprietário
ou eu posso trazê-los no formato padrão, facilmente conversível para um outro formato, de um outro provedor. Essas são perguntas importantes. Qual a garantia que eu tenho em caso de desastres no provedor, né? Então vai desde furacão, enchente, blackout, hackers, falhas de armazenamento, guerra e o provedor faliu. Qual garantias que eu tenho? Então, bom, a resposta para isso é aqui, né? Conheça os provedores das suas aplicações. Quer dizer, na medida em que você começa a confiar mais e mais numa ferramenta cloud para administrar a gestão da sua empresa, né? Ou seja, que ela se torna importante no seu negócio, você deve tomar cuidado. Assim como a gente toma cuidado quando vai comprar um software, né? Quando ia comprar um software. Qual que software é esse? Quais são as características que ele apresenta? A empresa que desenvolveu esse software estará aí amanhã, daqui a um ano? Qual é o suporte que eles vão me dar? Então, da mesma maneira que essas perguntas a gente faz quando compra um software, a gente vai fazer semelhantes quando vai adquirir um serviço de cloud computing, quando vai alugar, perdão, a palavra melhor não é adquirir, quando vai alugar um serviço de cloud computing. Então, é fazer perguntas, ler o contrato, pedir demonstrações, garantias e seguros. Dependendo do nível de exposição que você tem, que os seus dados têm na rede, até mesmo um seguro, por que não? Bom, mas acesso é fundamental. Aí não tem escapatória. Realmente, a internet está fora do ar, não tem cloud computing, certo? Não funciona. Com algumas exceções, algumas ferramentas oferecem já suporte offline. Você pode trabalhar como se estivesse online até um determinado ponto. A partir daquele ponto, ele tem que sincronizar as informações que estão no offline com a rede. Quer dizer, isso também é algo que está sendo trabalhado para que esse impacto seja minimizado. Tá? Mas o acesso é fundamental. Agora, eu normalmente costumo perguntar quanto tempo efetivamente a empresa de vocês ficou sem internet no último ano, exceto naqueles problemas de força maior que derrubam, enfim, a cidade inteira, né? Como, por exemplo, aconteceu ontem na minha querida Rio de Janeiro, né? Então, quando isso acontece, aí o acesso não está funcionando, também não tem luz, não tem jeito. Mas também não funcionaria sem luz o teu servidor, a não ser que você tivesse um no break espetacular e os funcionários conseguissem chegar no trabalho, né? Não foi o caso ontem. Bom, infelizmente, muitas aplicações não têm versão em português ainda. A gente está começando a ver as primeiras aplicações sendo traduzidas, localizadas para português, e também começando a ver as primeiras aplicações, as primeiras ferramentas sendo desenvolvidas por brasileiros e para brasileiros. A gente vai ver algumas aqui. Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês um videozinho, ele é em inglês, eu não consegui encontrá-lo em português, são 4 minutos. O sujeito do videozinho vai falar rápido, e assim espero que vocês consigam aprender o que vai ser dito ali. Tem muita imagem, quer dizer, dá para, através das imagens, mais ou menos entender o que ele está querendo dizer. E se vocês não conseguirem, o link está aí para vocês depois verem com calma, tá? E está na internet, depois eu falo do endereço. Wagner, manda brasa. You have big ideas to streamline your business and drive sales through the roof. But to get there, your ideas need business apps. And business apps have always been too expensive, especially in times like these. Behind each one is a world of complexity. They need a data center with office space, power, cooling, bandwidth, networks, servers and storage, a complicated software stack, and a team of experts to install, configure, and run them. You need development, testing, staging, production, and failover environments. And when there's a problem, good luck. You call technical support, and they don't know, so they blame someone else. Oh, and when new versions come out, you would upgrade, but that might bring the whole system down. Now, this is for one app. When you multiply these headaches across dozens or hundreds of apps, it's easy to see why the biggest companies with the best IT departments aren't getting the apps they need. Small businesses don't have a chance. Cloud computing is a better way to run your business. Instead of running your apps yourself, they run on a shared data center. You just plug in, like a utility. This makes it fast to get started and it costs less. It's like Gmail compared to Microsoft Exchange.
With Gmail, do you need servers and storage? No. Do you need a technical team to keep it up and running? No. Do you have to do upgrades? No. When you use any app that runs in the cloud, you just log in, customize it, and start using it. That's the power of cloud computing. This model is so much better, it's changing the way we think about software. Not just for consumer apps, it's also being used for business apps. We call this enterprise cloud computing. Businesses are running all kinds of apps in the cloud these days, including custom-built apps. Why? Because you can be up and running in a few days, which is unheard of with traditional business software. They cost less because you don't need to pay for all the people, products, and facilities to run them. And it turns out they're more scalable, more secure, and are more reliable than the vast majority of apps out there. Here's why. They're based on an architecture called multi-tenancy. With a multi-tenant app, there isn't a copy of the app for each business that's using it. It's one app that everyone shares. But it's flexible enough for everyone to customize for their specific needs. It's like a giant office building where everyone shares the infrastructure and services, like security, yet each business can customize their own office space. This means apps are elastic. They can scale up to tens of thousands of users or down to only a few. Upgrades are taken care of for you, so your apps get security and performance enhancements and new features automatically. Now, the way you pay for cloud apps is also different. Forget about buying servers and software. When your apps run in the cloud, you don't buy anything at all. It's all rolled up into a predictable monthly subscription, so you only pay for what you use. Finally, cloud apps don't eat up your valuable IT resources, so your CFO will love it. And you can focus on projects that really impact the business, like deploying more apps. Cloud computing is a simple idea, but it can have a huge impact on your bottom line. For more information, go to salesforce.com/cloudcomputing. Deu para pegar? É bem rapidinho, né? Ele fala muito rápido. Mas, enfim, como eu estava falando, isso está disponível. Podemos fazer o switch só de volta para a apresentação. Está disponível nesse endereço. Se vocês quiserem, não precisa anotar aqui. A apresentação já está online no site da Gestão Singular, que é a minha empresa de consultoria. Basta entrar lá que vocês vão conseguir ver um link logo na homepage para a apresentação exatamente como ela está aqui. Lá vocês podem clicar direto para ir nessas duas apresentações. A segunda é uma matéria, enfim, um especial da Globo News sobre Cloud Computing, que foi ao ar há pouco tempo, que é interessante vocês verem. Também um pouco mais longo, não dá para a gente passar aqui. Bom, tem alguns pontos importantes, né? Essa questão de que você não precisa fazer os investimentos, a gente já falou sobre isso aqui, comprando equipamentos e tendo uma equipe de suporte, de TI grande, enfim, super especializada. O fato de que a gente consegue colocar para funcionar muito rapidamente, basta você fazer uma assinatura e customizar brevemente a aplicação que você vai estar usando. Com relação à segurança também, é uma outra questão que eu costumo dizer, assim, eu faço consultoria para muita empresa pequena, esses caras sabem fazer melhor do que a gente. Né? Assim, certamente eles têm mais ferramentas de segurança, mais ferramentas de backup, desde que obviamente seja um provedor sério, né? Que seja conhecido, que tenha um volume de empresas, né? Que os contrata, ou seja, tem algum histórico, uma marca já relativamente bem conhecida e funcionando, eles fazem isso melhor do que a gente. Tá? Então, é muito comum, se a gente olhar as pesquisas, né, sobre segurança, verificar como é que as pequenas e médias empresas simplesmente não tem tempo para olhar isso. Não tem dinheiro, não tem expertise, não tem talento de TI suficiente ou para poder comprar empresas ou mesmo pessoas contratadas para poder tomar conta das nossas redes, né, locais, com os servidores, etc. E aí os problemas se assomam. Na internet, ok, a conexão tem a questão da segurança, quem é que está efetivamente acessando meus dados, mas eles sabem fazer melhor do que a gente. Essa é uma característica importante. Em 3 anos, os desktops serão irrelevantes. No Japão, a maioria das pesquisas hoje em dia são realizadas em smartphones e não em PCs. Diretor do Google. Microsoft está comprometendo toda a sua estratégia para mover seus produtos para a nuvem. Nós devemos nos mover na velocidade da nuvem. Steve Ballmer, CEO da Microsoft. Cloud Computing, um mercado de 95 bilhões, segundo Merrill Lynch. Então, o assunto é quente.
cada vez mais quente, não é à toa que vocês estão aqui. Eu vou pedir para o pessoal da Endeavor depois me mandar um e-mail de vocês, porque uma das coisas que eu quero fazer é uma pesquisa online, para ver quais são as principais motivações que fizeram vocês virem até aqui. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer é qual o percentual da sua empresa já é cloud. Óbvio, tem uma ferramenta trivial de cloud que a gente usa já há muito tempo, que é o webmail, né? Se a gente já está usando o webmail, nem que seja quando está remoto, não está sentado no seu próprio computador, você já é um pouco cloud. E daí vai. Né? O webmail é a primeira ferramenta. Né? O que a gente vai fazer agora, então? Nós vamos fazer um inventário. Nós vamos passar pelos principais processos que qualquer empresa tem que realizar para existir. E daí nós vamos olhar quais são as principais ferramentas que estão trabalhando nesse processo, ou seja, trabalhando nesse segmento. Né? Vamos olhar um por um desses processos e uma por uma dessas ferramentas para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então nós vamos entrar num inventário. Então quais são os principais processos operacionais de uma empresa? Qualquer empresa faz isso. Por menor que ela seja, qualquer empresa executa esses processos. Pode ser que esse processo seja executado muito rapidamente, que a gente nem perceba, num piscar de olhos, numa ideia que aparece na nossa cabeça. Mas ele será executado. Então, o primeiro deles é entender mercados e clientes. Existe um mercado para aquele meu produto? Quais são os clientes para esse produto? Se a gente responde essa pergunta, mesmo que mentalmente, a gente já está fazendo esse processo. E, obviamente, na medida em que a gente cresce, essas perguntas começam a ficar mais complexas e precisa de mais energia gasta para responder. Desenvolver a estratégia, como é que a gente vai atuar em cima desse mercado, com qual objetivo que a gente quer chegar no longo prazo, para que tipo de clientes que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, criar produtos e serviços para esse mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços, criação de produtos, marketing e vendas, uma vez criado o produto, criado o serviço, a gente vai se preocupar em empacotar aquilo para poder começar a vender, e para vender, para comunicar a existência desse produto, vender e atender, produzir e entregar. Então, criamos o produto, vendemos o produto, produzimos aquele produto ou aquele serviço, entregamos para o nosso cliente e, finalmente, cobrar e prestar serviços de pós-venda. Esses são os principais processos operacionais. Qualquer empresa, por menor que seja, se preocupa. E aí nós temos aqui 3 dos principais processos de gestão. Desenvolvimento e gestão de recursos humanos, tratar com gente. Gestão de recursos de informação e tecnologia, tratar com tecnologia. E, finalmente, gestão financeira dos recursos físicos. Parte imobilizada. E a gestão financeira. Então, vamos falar sobre gestão de clientes e prospects, que é, eu diria, a primeira aplicação cloud computing a se tornar relevante no mundo para as empresas foi o CRM, né, o Customer Relationship Management, gestão de clientes, relacionamentos que a empresa tem, ou com outros clientes empresa, no caso business to business, ou com clientes pessoa física, no caso business to consumer. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu copiei aqueles processos, até aqui a seta são os operacionais, daqui para baixo são os processos de gestão. E eu fui marcando, esse amarelinho é para rachurar, em quais processos essas ferramentas de CRM atendem, trabalham, em qual segmento, em qual mercado que elas estão focando. Então, no caso, CRM é marketing e vendas, e também é pós-venda, né? Cobrar, enviar invoice e fazer um pós-venda, atendimento ao cliente depois que ele comprou o nosso produto. E aqui nós temos essas 4 ferramentas. A Salesforce a gente já escutou, porque foi ela que desenvolveu aquele vídeo que a gente viu há pouco. Ela é hoje, eu diria, a líder, né, no mercado de cloud computing, quem está efetivamente desbravando esse mercado já há alguns anos. Tá? É a maior empresa, está sempre na mídia, salesforce.com. Já tem versão em português, tem inclusive não é exatamente brasileiro, é americano, mas morou no Brasil a vida inteira, que mora nos Estados Unidos e atende ao mercado brasileiro. Então, se você faz um cadastro na Salesforce, em alguns dias ele aparece
por e-mail, em português, te perguntando se ele pode de alguma maneira te ajudar. Então é uma empresa que faz bem feito o trabalho, obviamente. Então em CRM eles não poderiam fazer diferente, né? Usar aquilo que efetivamente vendem, né? O trabalho de CRM deles de pipeline de vendas, né? de oportunidades. Então o Salesforce é um dos principais. Aqui nós temos um outro chamado Zorro, que é um suite de ferramentas cloud. Eles têm, eu diria, mais de 15 ferramentas, tá? Cada uma num mercado. Eu não vou mostrar o Zorro toda hora aqui, porque senão qualquer processo eles têm alguma coisa ali naquela área, mas ele está em bastante coisa. É uma empresa indiana. Sugar CRM e o PipeJump. Tem muitas outras, tá? Isso aqui são algumas, tá? Vocês querendo um inventário completo, lá no meu site também vocês vão encontrar. Quer dizer, completo é impossível. Um inventário, até onde eu consegui ver, está lá no meu site, tem mais ferramentas CRM, entre outras. Pesquisa online. Eu quero usar uma dessas ferramentas para fazer a tal pesquisa que eu disse que eu farei com vocês. Vou mandar um e-mailzinho pedindo para vocês preencherem uma pesquisa semelhante a essa que a Endeavor faz, só que não de satisfação. Eu quero mais entender um pouquinho quais são as motivações. Aqui tem dois, Survey Pro, Free Online Surveys, mas tem mais. Entender mercados e clientes, criar produtos e serviços e marketing e vendas. Pesquisa online serve para esses 3 processos principais. Serve até para outros, mas para esses 3 processos principais você usaria uma ferramenta de pesquisa online. Novamente, muitas delas, até um determinado nível, gratuitas. Essa pesquisa online, por exemplo, que eu estou dizendo que eu farei com vocês, ela não vai me custar nada. É só o tempo de entrar, customizar o formulário de pesquisa, enviar o e-mail para vocês e depois ela vai, inclusive, me dar um relatóriozinho já formatado com as respostas que foram dadas. Isso pode ser usado imediatamente, portanto. Marketing e comunicação. Aqui a gente tem alguns de diferentes tipos. A Prezi é o que a gente está usando para fazer essa apresentação. Gratuito, não paguei nada até o momento. Algum dia, provavelmente, se continuar usando com a frequência que eu uso, eu serei um usuário pago. Animoto faz slideshows, basicamente, muito interessante, usando fotos e vídeos. E essas duas são para publicação de revistas online. Então, se você, por exemplo, é uma empresa que tem interesse em fazer uma brochura bacana, com imagens mais legais, você pode fazer essa brochura ou uma revista até online, em vez de ficar imprimindo papel e enviando, tudo isso custa caro, né, e não é bom para a natureza. Você faz online, publica numa dessas duas ferramentas e avisa o e-mail para quem quer que você queira impactar. Vantagem disso é que você pode atualizar a tal revista sempre que vocês quiserem, né? Enquanto que quando está em papel vai dar um pouco mais de trabalho e um pouco mais de custo. E-mail marketing. Aqui são duas, tem mais, basicamente para marketing e vendas. Eu uso uma, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Eu uso essa aqui, a MailChimp. Tá? Até hoje também não precisei pagar. O volume de e-mails que eu envio não foi necessário, mas não há nenhum preconceito para isso no momento em que esse volume exceder a cota de, como se chama, né, normalmente internet freemium, né? A cota da parte gratuita do serviço que eles oferecem, eu serei um feliz consumidor do serviço deles, porque funciona muitíssimo bem. Tá? Então, basicamente, essa ferramenta é um database, você cria ali um database de e-mails, você utiliza a própria ferramenta para criar a newsletter que você quer mandar, com toda a cara de newsletter bacana, só que sem precisar conhecer a linguagem de internet, nada disso. Você está produzindo como se fosse um editor comum, e no final você aperta o botão de envio e ele envia para você. Marketing e vendas. Pós-venda e suporte. Entender mercados e clientes e prestar serviços de pós-venda. Aqui você tem dois exemplos. Isso basicamente é parecido com a pesquisa online, só que focado em relacionamento com o cliente que já comprou o nosso produto. Então, se você quer fazer um comentário, se você quer fazer uma sugestão, se você quer fazer uma crítica,
eles têm essas ferramentas que te mantêm isso tudo organizado. Se você quer abrir um ticket de suporte, por exemplo, para um determinado serviço que você comprou, que você aluga, então eles também mantêm esse ticket funcionando, fazem toda essa parte de gestão de tickets de suporte. Deu para perceber como isso oferece soluções profissionais para empresas pequenas, que até então não teriam acesso a isso? Deu para dar esse toque? Quer dizer, amanhã eu sou uma empresa pequena, mas eu tenho um sistema de ticket para prestar suporte ao meu cliente. Eu já tenho qualidade, mais qualidade do que o meu concorrente. Então, eu acho que esse que é o gancho que eu queria que vocês entendessem, assim, que tem muita coisa na internet, aqui tem um breve inventário, que pode efetivamente fazer diferença no negócio de vocês. Tá? A minha empresa, falando um pouco dela, vou falar mais dela um pouco mais na frente, ela é uma empresa de consultoria pequena, mas eu imagino que as pessoas que recebam a minha comunicação acham que eu sou maior. Pelo tipo, pela qualidade, enfim, dá trabalho fazer, claro, newsletter, ter um site como eu tenho, etc. Mas dá uma cara realmente de profissional que até bem pouco tempo eu não poderia investir nisso. Certo? Está tudo pronto. Só falta conteúdo, né? Agregar o conteúdo. Microblogs. Então isso basicamente o microblog é o Twitter, né? Você pode ter um Twitter para a sua própria organização, fechado, pode estar envolvendo somente seus funcionários, sócios, etc., ou pode estar envolvendo uma comunidade um pouco maior, parceiros, fornecedores, até mesmo clientes, mas num ambiente fechado, quer dizer, sem esse medo de que o que você escreve ali amanhã está indexado pelas ferramentas de pesquisa. Tá? Então são dois. Aqui você pode usar microblog, você pode usar para tudo, porque vira uma ferramenta de trabalho, de produtividade dentro da empresa, daí essa barra em pé aqui. Mas, especificamente, esses dois pontos aqui são pontos em que uma ferramenta como essa tem um efeito interessante. Blogs. Você tem duas ferramentas mais importantes, o WordPress e o Blogger. Marketing e vendas, prestar serviço de pós-venda. O WordPress é impressionante. O Blogger eu conheço menos, sei que é uma ferramenta de blog. Mas o WordPress eu conheço bastante, porque o meu site é feito nele. É impressionante. Na época da MLab, que foi a empresa que eu fundei lá atrás, para desenvolver projetos de web, um dos maiores medos que a gente tinha era o sobrinho, né? Porque o sobrinho vinha com uma proposta sempre muito mais barata do que a nossa. E aí, depois que eu conheci o WordPress recentemente, eu percebi que o sobrinho foi automatizado. E agora está pior ainda bem que eu não estou mais nesse mercado. Né? Então, o WordPress você constrói, não é só um blog, você constrói sites realmente, sites completos. Novamente, assim, eu não gastei nenhum tostão com o WordPress ainda. Daqui a pouco eu vou falar dos que eu já paguei. Parece até que eu não paguei para nenhum deles, não é verdade. Aqui, comunidades corporativas, aí é um pouco maior que o microblog, serve para você, enfim, criar uma comunidade efetivamente, uma intranet, conteúdos mais amplos do que aqueles 140 caracteres que a gente tem no caso do Twitter. O Yammer não tem essa limitação, mas serve para você produzir conteúdos de maior quantidade e também maior perenidade, né? Então tem aí Confluence e Socialtech. Busca em tempo real. Isso é uma outra coisa importantíssima, né, hoje em dia, que é você tomar conta da sua marca em tempo real na internet, o que está acontecendo com as comunidades tipo Twitter e Facebook, Orkut, etc., em relação à sua marca. Essas ferramentas te permitem tomar conta disso. Aqui tem eu diria que dos dois exemplos mais completos e mais bacanas, assim, e mais complexos também, porque depende da necessidade realmente de uso das empresas, tem alguns exemplos que eu já passei aí que são mais simples, que é a gestão de projetos. Quer dizer, se a gente está envolvido com projetos complexos, mesmo os mais simples, mas os mais complexos, começa a se tornar uma necessidade, né? Se você não tiver, fica difícil de gerenciar, que é você poder fazer a gestão de projetos e trabalho em equipe, colaboração. Né? É mais do que o MS Project. Tá? O MS Project é uma ferramenta de registro de projetos, você ali constrói
cronograma, né, seu diagrama de Gantt, você até aloca recursos. Mas aqui a gente está falando de um ambiente cloud onde qualquer pessoa está no e-mail, né, ou acessa uma página com o dashboard, que eles chamam, né, o cockpit, né, do projeto. E ali ele pode administrar, gerenciar a sua atuação dentro do projeto. Se eu, por exemplo, sou um recurso envolvido no projeto, ou se eu sou um gerente do projeto, administrar todos os recursos que estão ali envolvidos. Vai desde custo até a hora alocada em determinadas tarefas. Tomar conta disso ao longo do tempo, né? Então aqui tem muitas ferramentas. Tá? Essas são um pequena amostra, tá, de gestão de projeto. Tem para mais de 15 ferramentas, mais de 20 talvez ferramentas na internet. Perdão, vou voltar um pouquinho. Essa é uma das mais famosas, a Basecamp. Não usei ainda, já usei uma chamada Huddle, que funciona bastante bem, para gestão de projetos. Envolver várias pessoas com um determinado objetivo. Tem algumas outras ferramentas aqui embaixo que não são exatamente gestão de projetos, mas servem para trabalho colaborativo. São ferramentas de to-do, mais simples do que a gestão de projetos, que é lista de tarefas, acompanhar tarefas recursivas, etc. E eles servem para qualquer coisa, novamente, especialmente na hora de criar produtos e serviços e produzir e entregar. Ainda mais se você é uma empresa de serviços. Gestão de conteúdo, aqui aparece o primeiro brasileiro. Eu botei essa marquinha aqui para mostrar tudo que é brasileiro, vai aparecer essa marquinha. Tá? Gestão de conteúdos a Unito, tem uma ferramenta de marketing e vendas. Você pode ali produzir um website completo, entre outras ferramentas de web, totalmente em português, feito por brasileiros. Webconferência, né? Tem esses dois exemplos. Serve para tudo, você pode juntar seus funcionários via webconferência para discutir qualquer um daqueles assuntos, mas especialmente para criar produtos e serviços em marketing e vendas. Tem muita gente usando webconferência como ferramenta de suporte à venda hoje em dia, né? Se você não tem uma loja, ou não tem uma loja espalhada pelo Brasil todo, você pode, via webconferência, conversar com o seu cliente, seu consumidor, e realizar a sua venda. Outro exemplo brasileiro, a Virtu, que tem uma solução de ERP completo, né? E essas ferramentas, vamos dizer assim, vamos chamar de SAP, né? ERP é um SAP, né? Que é o mais conhecido, só que uma versão cloud de SAP, focado em empresas de menor porte, também é interessante. Backup e compartilhamento de arquivos. Aqui nós temos algumas ferramentas interessantes, vai desde essa ferramenta aqui, essas duas, que são de backup, simples, liga na internet e ele começa a fazer backup da tua rede, do teu computador ou da tua rede. Isso é interessante, porque empresa pequena não faz backup. E aí você esquece. Ligou, configurou, esquece. O backup está sendo feito em tempo real, sem você precisar se preocupar com isso. E aqui em cima tem três ferramentas interessantes. Essa é uma que eu, em particular, gosto muito, uso e pago. Isso aqui eu usei durante 6 meses gratuito, até chegar ao limite do freemium, até chegar ao limite da cota gratuita. Eu gostei tanto da ferramenta, ela foi tão útil para mim, que eu agora pago religiosamente, anualmente, o uso da Dropbox. Basicamente é uma ferramenta de sincronização de arquivos. É como se você tivesse um diretório na rede, e você tem um diretório na rede, e esse diretório está sincronizado em qualquer máquina. Eu tenho 2 computadores, o computador de casa e esse laptop. Qualquer coisa que eu faço em um ou em outro, basta estar ligado na rede, ele sincroniza com a nuvem, com o cloud. Na hora que eu ligar o segundo computador, ele baixa. E é muito rápido. E funciona. Até hoje não tive nenhum problema com ele, estou usando há mais de um ano e meio já. E tem uma outra característica interessante, que ele permite compartilhamento de arquivos, inclusive com gente que não está pendurado no Dropbox. Então, para você poder, por exemplo, fazer um trabalho colaborativo, você pode publicar os teus arquivos lá e a outra pessoa do outro lado pode baixar, usar e publicar novamente e voltar para você. Então, o Dropbox é uma ferramenta bem interessante. Edição de documentos. Aqui são, vamos dizer assim, os principais concorrentes das ferramentas tipo Office, que tem no cloud. Google Docs vamos dizer, o principal concorrente. O Zorro também tem uma oferta
de Office via internet, Office-like via internet, e-mail, agenda, chat, intranet, o Google Apps. Aqui é para business, tá? Não estou falando do Gmail, né? Estou falando do Google Apps, que é o Gmail para negócio, né? Para pequena empresa, pequena e média empresa. Você pode ali colocar sua marquinha e utilizar essas ferramentas todas em trabalho colaborativo, calendário comum, enfim, tem N ferramentas interessantes que ajudam naquela questão da coordenação que a gente falou lá atrás. São importantes e gratuitas, tem um determinado limite também gratuito. Um exemplo de ferramenta cloud focada num determinado tema, determinado assunto, determinado segmento e não genérico. Até agora a gente falou de ferramentas genéricas, né? Qualquer empresa de qualquer tipo pode usar. Esses aqui são dois exemplos de empresas focadas, perdão, apertei o botão errado, focadas no mercado de gestão de frotas. A DataSul e a Teletrack oferecem suas soluções via internet. Então, basicamente, a gente viu esse universo de ferramentas, não é? Baseado nos processos mais importantes e como é que essas ferramentas, então, atendem esses processos para a sua empresa. Tá? Tem bastante exemplo aqui. Dá vontade de sair, já entrar e usar uma ferramenta dessa? Consegui alcançar meu objetivo? Que bom. Assim eu posso ser convidado de novo, viu? Tem outros assuntos. Bom, você. Então, tudo bem, falamos de empresa. Agora, como é que fica a pessoa, né? A pessoa também pode ser usuária dessas ferramentas, na pessoa física, né? Hoje em dia, essa barreira é meio tênue, né? A gente não sabe muito bem onde começa e onde termina a pessoa física, onde começa e onde termina a pessoa jurídica, ainda mais se nós somos empreendedores, né? Aqui tem algumas ferramentas interessantes, né? Essa aqui, por exemplo, não funciona para aqui, para o Brasil. É uma ferramenta de finanças pessoais, controle de finanças pessoais. Não funciona no Brasil porque é o problema do ponto e da vírgula, né? Que se você não localiza para o mercado brasileiro, aqui você vai começar a escrever os números todos com ponto e vírgula, em vez de ponto e vez de vírgula, aí já confunde. E essas ferramentas, elas lá nos Estados Unidos, elas acessam os bancos diretamente para baixar extrato. Aqui elas não têm essa conexão. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Evernote é uma ferramenta interessante para uso pessoal, também tem aplicação em uso corporativo, que pretende ser um bloco de notas para a sua vida, né? Basicamente essa é a ideia dos caras. Então o objetivo deles é que você possa, uma vez criando a sua conta no Evernote, passar o resto da sua vida alimentando o Evernote com as coisas que você vai colhendo ao longo do seu caminho, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, e ele sincroniza isso tudo também, da mesma maneira com que eu falei do Dropbox. Ele também tem um cliente para Linux, Mac, PC, Windows, e você pode, enfim, o que você fizer na nuvem ou o que você fizer em um desses clientes, ele mantém tudo sincronizado. Notas. Notas são textos com imagem, vídeos, fotografias que a gente tira, tudo pode ir para lá. Aqui a gente tem um backup, Dropbox, que já falamos, MobileMe, que é uma ferramenta da Apple de sincronismo também, serve também para PC, mantém online, na nuvem, tuas fotos, teus documentos, teus contatos de telefone, mantém tudo lá e sincroniza com o iPhone, enfim, as coisas todas funcionam. Então a gente falou sobre finanças pessoais. Aqui tem um serviço de finanças pessoais já feitos no Brasil, é interessante esse segmento ter saído na frente. Provavelmente é por conta dessa questão que eu falei há pouco, do ponto e da vírgula. Né? Quer dizer, facilmente você consegue enxergar uma razão para esses caras desenvolverem uma ferramenta made in Brasil, tá? Que é resolver a questão da localização. Então você tem os números feitos com R cifrão e vírgula no lugar do ponto, lá de fora. Eu não conheço, não entrei em nenhuma delas, mas elas provavelmente estão trabalhando, se já não fizeram isso, para integrar com os principais bancos, né? Isso é interessante, porque entrar em banco para ficar puxando extrato, gravar em Excel, para depois fazer o upload numa ferramenta como essa, demanda uma certa paciência e um pouquinho de conhecimento de tecnologia, talvez, para entender o que é
arquivo CSV e esses outros palavrões. Então, se ele puder fazer isso por nós, é interessante. Resta saber se o Internet Banking brasileiro vai permitir esse acesso. Mas, a princípio, se permitir, como permite o americano, você vai ter uma ferramenta que consolida. Então, você tem mais de um banco, ou se você tem a tua conta pessoa física, a tua conta pessoa jurídica, ele pode te ajudar a fazer a administração disso tudo. Então, são 5 ferramentas já no Brasil. Interessante. Bom, algumas ferramentas que eu uso. Aqui eu vou misturar pessoa física e pessoa jurídica em função daquilo que a gente falou há pouco, que é um pouco difícil mesmo separar. Tá? Então, tem ferramentas que eu uso especialmente pessoa jurídica, outras que são misturadas. Então, a primeira delas, como eu sou uma empresa de serviço precisa controlar a hora de recurso alocado em cliente, hora dos consultores. Então, eu uso uma ferramenta chamada Harvest, que é um gerenciador de timesheet, né, como a gente chama, né, na área de consultoria. Quer dizer, é um lugar onde você vai lá para dizer, olha, eu fiquei tantas horas no tal cliente, eu gastei tanto com o táxi, etc. Então, você mantém essas informações todas e, no final, ele te permite enviar para o cliente uma fatura, né, quer dizer, uma descrição do serviço que foi feito ao longo daquele período. E essa ferramenta eu tenho uma versão para o iPhone, tem também para outros. Quando estou falando de iPhone aqui, podem ler Android e BlackBerry tranquilamente, porque muitas já têm, as que não têm estão prometendo para logo. Uma interface nesses telefones, é interessante que você tem ali, né, eu estou no cliente, eu posso, se eu quiser, setar ali na hora, em tempo real, quantas horas eu gastei, se eu atendi um telefonema, quantos minutos eu fiquei no telefone com o cliente, assim por diante. Harvest. Desculpa. Como eu vinha falando que eu não pago para muitas delas, essa eu pago. Pago mensalmente, se eu não me engano é $12, o que eu pago é uma ferramenta americana, não tem versão em português ainda, não conheço nenhuma no Brasil feita para esse segmento, mas como eu falei, e aliás se não falei, vou falar agora, turma de casa, o pessoal que é empreendedor está buscando projeto, oportunidade, eu vejo Cloud Computing como uma excelente oportunidade para se desenvolver coisas para o mercado brasileiro. Tá? Zorro CRM. Eu utilizo o Zorro para manter as oportunidades, quer dizer, sempre que eu estou discutindo um novo projeto com um prospect, eu crio uma oportunidade ali e faço a manutenção daquelas oportunidades ao longo do que a gente chama de pipeline de vendas, desde o momento em que a gente teve a primeira conversa até o momento em que a gente fecha um contrato. Eu uso o Zorro para isso. Não pago, não precisei até o momento pagar, pelo nível de uso que eu tenho. MailChimp, ferramenta de envio de newsletter. Eu tenho meu database todo de contatos cadastrado dentro do MailChimp, os e-mails, e a partir dali, no meu site eu tenho uma ferramenta de cadastro aqui seu e-mail para receber a newsletter, e uma vez por mês eu mando uma newsletter por essa ferramenta, para esse público. Então com isso eu estou em constante contato com o meu target, comunicando as coisas que a gestão singular tem feito. Eu tenho também um blog, então eu também comunico um pouco o que está acontecendo no blog. Não paguei nada até o momento para usar. O WordPress, no desenvolvimento do meu site, também com uma ferramenta via iPhone, se precisar, eu na rua mesmo posso fazer modificações no que está ali, publico as páginas do site, publico os posts do blog. Também não precisei gastar nada até agora com isso. Remember the Milk, uma ferramenta de to-do, de lista de tarefas, que eu integro com as pessoas que estão trabalhando comigo para a gente poder, então, gerenciar projetos mais simples. Projetos mais complexos, eu uso o Huddle, que é uma ferramenta de gestão, não está aqui. O Evernote, que é meu bloco de notas para a vida, tá? Já estou usando há mais de 2 anos, não precisei ainda pagar pelo uso, mas também, novamente, não tenho nenhuma restrição quando isso acontecer de começar a pagar, porque efetivamente é útil para mim. O Dropbox, que eu já citei, essa é uma ferramenta que eu contratei, já tem 1 ano que eu contratei, usei 6 meses sem precisar pagar, e que está tudo sincronizado. Quer dizer, eu estou aqui em São Paulo, faço uma modificação, quando eu ligar o computador lá no Rio vai estar online. Se eu estou num cliente, preciso puxar um arquivo qualquer, eu via iPhone eu puxo esse arquivo, eu posso ler, se necessário, eu posso enviar por e-mail para quem quer que seja, e tem aquelas pastas compartilhadas para projetos colaborativos.
Essa é uma ferramenta interessante, muito nova, chamada Flavors.me, que basicamente é vamos dizer assim, um agregador das várias frentes que hoje em dia quem está muito ligado na internet tem, que é o Twitter, o Facebook, um blog, no WordPress, etc. Então é uma ferramenta que te permite juntar tudo num lugar só. Então é uma ferramenta de marketing, é como se fosse um outro website para o meu trabalho, só que aí focado no meu nome e não no nome da empresa. Backblaze eu uso para backup, deixo ele ali backupando a minha máquina, nem fico sabendo que existe. E o Prezi, que a gente já está vendo funcionar aqui, ferramenta para construção de aplicações. E finalmente o Postero, perdão? Backblaze pago. Quem perguntou? Backblaze pago. Pago. $50 por ano, ilimitado. E o Posteros é onde eu tenho, eu uso que é uma ferramenta de blog, tipo bloggers, tipo próprio WordPress, só que mais simples para um blog pessoal, onde eu escrevo coisas que não estão relacionadas a trabalho. Também não paguei. Finalmente, só uma visão de futuro. O que acontece hoje? No meu CRM, eu crio um nome do cliente. Quando esse cliente se torna cliente, efetivamente, não próspero, se torna cliente, ou seja, eu fecho um contrato, eu preciso, por exemplo, criá-lo. Quer dizer, por exemplo, eu crio com certeza no Harvest, que é onde eu mantenho o controle de horas. Ok, se esse projeto for um projeto grande, eu vou ter que criá-lo no Huddle, ou no Basecamp, que é a ferramenta de gestão de projetos. Se eu tiver que fazer depois vamos dizer, uma pesquisa de satisfação com esse cliente, eu vou ter que criá-lo no surveyonline.com. Acaba acontecendo a seguinte situação, meu browser tem várias abas, cada aba uma ferramenta. E sempre que esse cliente está navegando pelo ciclo de vida dele na minha empresa, eu sou obrigado a novamente registrá-lo. Né? Outro exemplo, MailChimp, eu tenho que começar a mandar e-mail para esse cliente na minha newsletter. Eu tenho que criar o e-mail, eu tenho que cadastrar o e-mail dessa pessoa no MailChimp. E por aí vai. O que eu estou enxergando no futuro próximo? Essas ferramentas todas, elas vão se integrar. Vão começar a aparecer, já tem algumas, mas algumas vão aparecer APIs mais... Desculpa, eu tenho que falar o que é API, nós tinha prometido não falar de tecnologia. Interfaces de conexão, para que essas diferentes ferramentas são produzidas por diferentes desenvolvedores, diferentes provedores, possam se comunicar e se integrar, de tal maneira que eu possa, lá no Zorro CRM, quando eu crio um prospect, um novo prospect para a minha empresa, ele possa navegar de uma maneira mais suave durante todo o período de ciclo de vida dele. Essa é a minha visão. Eu acho que é para aí que a gente vai. Quer dizer, continuaremos tendo vários provedores de serviço focados em determinados segmentos. Uma coisa que eu aprendi também é que o melhor cara para fazer gestão de timesheet é o cara que só faz gestão de timesheet. Né? Quando começa a fazer muita coisa demais, já começa a virar bagunça. Então, nós continuaremos tendo Harvest, Huddle, Backblaze, CRMs, Salesforce, só que eles vão começar a conversar entre si, usando mecanismos de troca de informação, de maneira que a gente não precise ficar registrando a mesma coisa em vários lugares. Essa eu diria que hoje é uma coisa que ainda atrapalha. Né? E isso está caminhando para ser diminuído com o tempo e eliminado no futuro. E a primeira versão disso, recentemente lançada, deve ter 2 semanas, 3 semanas no máximo, foi o Google Apps Marketplace, que ainda é uma loja de venda de ferramentas cloud para empresas. Tá? Então, se você quiser rapidamente ver muitas ferramentas, vai lá no Google Apps Marketplace, tem muitas já lá, para você ficar navegando e conhecendo. Todas também relacionadas por tipo de aplicação, por segmento de aplicação, por alvo. Né? No momento, ela é uma ferramenta de venda, marketplace. Junta consumidor, empresa pequena, com oferta. Já tem uma coisinha de integração, que é o tal do OpenID, que é que você, pelo menos, não precisar ficar se logando
com um login e uma senha para cada um. Opa, já ajudou. Já é uma primeira integração. Porque hoje ainda sem isso, eu tenho que logar em cada uma das ferramentas que eu utilizo. Então eu já tenho um log comum. Mas ainda é a primeira versão, estamos falando de 3 semanas. Com o tempo, esses caras vão começar a se integrar. E você vai ter então o que eu posso chamar de um cockpit em nuvem para o seu negócio. Um local, perdão, já apertei o botão errado de novo. Um local onde você vai ter uma visão, vamos dizer assim, você tem uma interface, uma página, uma homepage, onde você vai ter uma visão para o CRM, ali mesmo, uma visão para o teu controle de horas, uma visão para o seu suporte ao cliente, uma visão para a gestão de projetos que estão rolando, tudo ali integrado, um cockpit para o seu negócio. Tá? Então essa é a visão que eu tenho de futuro.